Hoje venho abordar a visão sobre Portugal ao longo dos últimos 250 anos de um país tão exótico como outros destinos orientais, mesmo que exista ainda pobreza e os portugueses tenham de se debater com alguma desigualdade social. Será Portugal um país de grandes costumes? Por trás de cada nação, e Portugal não é uma exceção, está a sua história e a sua geografia. A essência de Portugal é um conceito imaginado por poetas como Luís Vaz de Camões ou Fernando Pessoa. O olhar dos que nos visitam muda não só devido às circunstâncias com que se deparam, mas devido às ideias que traziam na cabeça e que se vão alterando com a passagem dos anos. Alguns dos que nos visitam ou visitaram no século XVIII esperavam sim deparar-se com usos e costumes exóticos, mas Portugal nunca o foi, apesar das tentativas. Em geral, os estrangeiros que nos visitam eram sim objeto de fascínio. Mas Portugal foi sempre pequeno e nunca dominou o mundo que descobriu. Portugal ainda hoje é pequeno, mas tem uma alma grande. O atraso é difícil de ultrapassar, pois o termo separa os países ditos prósperos, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, dos que depois da Revolução Industrial ficaram para trás. Cada vez que o PIB português melhorava ou melhora, o dos países do norte da Europa melhorava mais rapidamente, de forma que o hiato nunca desapareceu. A tese oitocentista da decadência, tão visível, por exemplo, em Terra de Quental, é hoje menos referida, embora em algumas mentes continue a existir a ideia de que fomos grandes no passado e que só as influências nos destruíram. Os portugueses tinham e têm uma costela melancólica, expressa no fado, o nosso fado. Quanto a poetas, Eça de Queiroz fez um retrato social do país e Fernando Pessoa falou sobre melancolias. Em parte, Pessoa é admirado lá fora porque, tendo sido educado em escolas inglesas da África do Sul, o seu português é mais fácil de traduzir do que de outros poetas, como por exemplo Cesário Verde. Os ingleses do Porto não se misturavam com locais, como se vê pelo facto da maioria não falar português e de mandar educar os filhos em Inglaterra. Isto para não falar no simbolismo da sua feitoria. Por outro lado, é justo dizê-lo, que não fora o dinamismo que imprimiram à exportação de vinho do Porto, o país teria ficado mais pobre. Mais ferrarinhas são precisas. A opinião sobre a governação em Portugal tem indeléveis marcas com muitas e positivas referências, desde Pombal ao 25 de Abril. Os visitantes têm razão na sua opinião? Sobre a avaliação do Marquês de Pombal, há opiniões para todos os gostos, embora a maioria reconheça a marca que deixou em Portugal. Quanto ao 25 de Abril, ainda o estamos a viver. Estado Social, Serviço Nacional de Saúde e Educação são propósitos que todos os dias têm de ser regados sob pena de desigualdades sociais aumentarem. Muitos visitantes admiram sobretudo as paisagens que se pareciam com as dos seus países. Daí os elogios que nos deixaram sobre Sintra, por exemplo. Por outro lado, temos relatos que salientam a simpatia dos portugueses. Enfim, vale a pena pensar nisto.